Bom, tia, o que são esses aracnídeos? Os aracnídeos, ele é uma subclasse dos artrópodes, tá bom? Como a tia explicou no começo, a gente tá vendo cada classe dos artrópodes separadamente. Nós vimos os insetos, vimos os crustáceos e agora a gente tá vendo os aracnídeos, tá bom? Esses aracnídeos, como a tia falou, é uma subclasse dos artrópodes. Ele é formado por mais de 60 mil espécies diferentes, dentre elas aranhas, escorpiões, ácaros, tá certo? Então a gente vai começar a identificar um pouquinho cada um deles. Acompanhem comigo na página 265. A gente vê uma manchete onde a mesma nos diz: aranhas cobrem árvores com teias gigantes em Iranduba, no Amazonas. E a gente consegue perceber aqui essa árvore toda coberta por teias de aranhas. Falando das aranhas, essas aranhas, ela faz parte do grupo dos aracnídeos, tá? São artrópodes, terrestres, que se caracterizam por apresentar 4 pares de pernas e 2 pares de apêndice na região da boca, tá bom? O corpo dessas aranhas são geralmente divididos em 2 fases. Bom, gente, as 2 partes que são divididas o corpo de uma aranha são o cefalotórax e o abdômen, tá? Esses animais, eles não apresentam antenas e elas são geralmente, a maioria, de vida livre, tá certo? E agora a gente vai estudar algum desses grupos dos aracnídeos, que é justamente o das aranhas, como a tia já vem falando, dos escorpiões e dos ácaros, tá? Que inclui os carrapatos. Bom, gente, falando das aranhas, né? A tia pede que vocês acompanhem aí na página 266, tá? O grupo dessas aranhas, elas incluem representantes como a aranha marrom. A grande maioria dessas aranhas é terrestre, tá? E uma característica marcante, mas não exclusiva das aranhas, é a capacidade de produzir seda. Elas apresentam 4 pares de pernas locomotoras e 4 olhos simples. A gente vai ver aqui, né, a estrutura do corpo de uma aranha. Aqui, né, no númerozinho 1. São os pedipalpos, tá? Que são estruturas que auxiliam a esmagar e mastigar o alimento. Temos aqui a situação númerozinho 2, né? Que são as quelíceras, que apresentam uma ponta em forma de garra, perto da qual se localiza uma glândula de veneno. Além de injetar o veneno, essas estruturas podem prender e macerar o tecido das presas e auxiliar o animal a cavar. Aqui o númerozinho 3. Temos o pedicelo. É uma região que separa o cefalotórax e o abdômen. E 4, existem 2 ou 3 pares de fiandeiras na região posterior do abdômen, que tecem a seda utilizada na construção de teias em algumas espécies, tá? E aqui a gente vê a separação, né? Cefalotórax, essa região, e o abdômen, essa outra regiãozinha. Outro exemplo citados foi o grupo dos escorpiões, tá? E aqui nós temos um escorpião marrom, onde seus representantes são terrestres e geralmente possuem o hábito noturno, escondendo-se durante o dia, tá? E aqui vamos observar a estrutura
do corpo desse escorpião. Temos aqui né? O pedipalpo é grande e termina em pinças, que servem para capturar o alimento. Temos aqui as quelíceras, que rasgam o alimento, tá? Temos aqui o 3. O corpo ele é dividido em cefalotórax e mais 12 segmentos. 7 deles formam o pré-abdômen e os outros 5 o pós-abdômen. Aqui no númerozinho 4, no último segmento, encontra-se o telson, que apresenta uma estrutura chamada aguilhão, a qual contém o veneno, tá? E aqui o númerozinho 5 são as pernas, que cada perna termina em um par de garras. Nós vamos ver agora o grupo dos ácaros, tá? Na página 267. Onde esse grupo dos ácaros inclui ácaros e carrapatos. E é o maior grupo de aracnídeos conhecidos. O grupo dos ácaros é o maior grupo de aracnídeos conhecido, tá? Os ácaros, eles ocorrem em todas as regiões do mundo e podem ser terrestres, aquáticos ou parasitas. Os representantes desse grupo são considerados os mais importantes aracnídeos dos pontos de vista médico e econômico. Bom, gente, como nós estamos aqui observando, né? Diferente das aranhas e dos escorpiões, que a tia já falou para vocês, o corpo dos ácaros e dos carrapatos, ele não é segmentado, tá bom? Ele apresenta um cefalotórax fundido com o abdômen, onde a gente pode ver aqui a estrutura do corpo de um ácaro, né? Que tem as pernas e tem os pedipalpos. E a gente pode ver a estrutura do corpo de um carrapato. E a gente vê que o abdômen e o cefalotórax, eles são fundidos. E aí tem os pedipalpos, as quelíceras e as pernas. Bom, gente, ainda na página 267, a gente consegue ver que a fisiologia desses aracnídeos, eles variam de grupo para grupo, tá? A maioria desses aracnídeos é carnívoro, com exceção de algumas espécies de ácaros e os parasitas, tá bom? Nas espécies carnívoras, a digestão se inicia fora do corpo do animal. Após esse aracnídeo capturar e dilacerar a presa com as quelíceras ou com o pedipalpo, fluidos digestivos, eles são liberados sobre os tecidos da presa, que começa a ser digerida. A solução formada é, então, sugada para o interior do sistema digestório desse aracnídeo. Gente, na grande maioria desses aracnídeos, as trocas gasosas, elas ocorrem por meio dos pulmões e das traqueias, tá? Em algumas espécies de aranhas, elas têm o sentido da visão bem desenvolvido. Já em outras espécies, possuem órgãos sensoriais nas pernas, que as permitem perceber vibrações nos fios de seda, da teia ou no ar, tá? Já os escorpiões, por sua vez, são capazes de perceber vibrações no solo por meio das estruturas chamadas pentes.
Na página 268, a gente vê algumas informações sobre a obtenção de alimento nos aracnídeos, tá? Aqui nós temos uma aranha, uma espécie de aranha, se alimentando de uma mosca, tá? Nas quelíceras das aranhas estão presentes glândulas de veneno. Após capturar a presa, a aranha crava o aguilhão e descarrega o veneno nela. Aqui nós temos outra espécie de aranha, tá? Que ela tá aqui na sua teia. A seda das aranhas é semelhante à seda dos insetos. Ela é utilizada por algumas espécies para capturar e prender as presas. Nós temos aqui um escorpião se alimentando de um grilo, tá? Após ser capturada pelas pinças do escorpião, a presa pode ser morta ou parasitada pelo veneno injetado por meio do aguilhão. E aqui nós temos carrapatos parasitando num cachorro, né? Alguns ácaros são parasitas, como os carrapatos, que se alimentam do sangue do animal. Bom, gente, falando da reprodução desses aracnídeos, tá? Na página 269, os aracnídeos eles são ovíparos, possuem sexos separados e a fecundação é interna. O caso das aranhas, o macho ele transfere os espermatozoides para a fêmea utilizando os pedipalpos, tá? Após a fecundação, formam-se ovos que são depositados no ambiente e envolvidos por uma bolsa de seda chamada ooteca. Após o nascimento, os filhotes eles sofrem várias mudanças até atingirem a maturidade reprodutiva. No caso dos escorpiões, o macho ele transfere os espermatozoides à fêmea durante a dança de acasalamento. Para isso, inicialmente, o escorpião macho fixa no substrato uma estrutura que reserva os espermatozoides. Em seguida, ele conduz a fêmea sobre a estrutura para que os seus órgãos genitais entrem em contato com os gametas masculinos e que ocorra a fecundação, tá? Os embriões, eles se desenvolvem no interior do corpo da fêmea, podendo haver ou não formação de ovos. No caso dos ácaros, após a fecundação, os ovos eles são depositados no ambiente ou sobre o hospedeiro. Do ovo, eclode uma larva que sofre mudas até tornar adulta, certo? Em algumas espécies dos aracnídeos é possível observar o cuidado parental, em que os pais cuidam dos filhotes até que eles possam sobreviver sozinhos. Nós temos aqui na página 269 uma imagem onde o escorpião ele carrega seus filhotes, né, sobre ele. E nos diz que alguns escorpiões apresentam cuidados parental. A nascer, os filhotes seguem para o dorso da fêmea e permanecem com a mãe por um período de 1 a 4 semanas, até que estejam aptos a sobreviverem sozinhos, tá certo? Bom, gente, esse foi a classe dos aracnídeos, tá bom? E aí, a tia pede que vocês estejam fazendo e me enviando a questão 4 e 5 da página 265 e a questão 6 da página 267, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula a gente vai estar corrigindo e vamos estar falando sobre outra classe dos artrópodes, que são os quilópodes e os diplopódes, tá? Beijo e bons estudos!